Olá, amigos! Na tarde de terça-feira, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil neste ano de 2024. A bola rola nesta quarta-feira, 9h45 da noite, hora de Brasília, no estádio do Maracanã. A partida marca a estreia de Filipe Luís, ídolo da nação rubro-negra, multicampeão pela equipe do Flamengo, carreira vitoriosa como jogador, agora iniciando a trajetória como treinador do time profissional do Flamengo. Antes de detalhar as informações do treino que fechou a preparação para esse duelo contra o Corinthians, é importante trazer uma atualização sobre o contrato do Filipe Luís. Inicialmente, o Flamengo havia divulgado que o Filipe era técnico interino, mas a gente já havia adiantado que o Flamengo não buscava um novo nome no mercado, pelo menos até o final desta temporada de 2024, que a missão era confiada já ao técnico Filipe Luís. O Flamengo em nenhum momento buscou outro nome no mercado para suprir a ausência da função do ex-treinador Tite. Mas ontem, na entrevista coletiva de apresentação do Filipe Luís, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, assumiu que foi um erro dele na hora de comunicar que o Filipe Luís assumiria o cargo de treinador do Flamengo e colocaram lá, a palavra interino. Tá errado. O contrato vai até o final de 2025. Então, a diretoria do Flamengo, mesmo com eleição ao final do ano, dá um contrato de 15 meses para o técnico Filipe Luís, que todo mundo espera que, enfim, alguém possa ocupar um longo período no cargo de treinador do Flamengo nos últimos anos. Passagens curtíssimas, as maiores de Rogério Ceni e também do técnico Tite, um pouquinho menos de um ano dos dois treinadores, e agora o Filipe Luís pode se tornar o primeiro treinador desde o JJ a bater um ano à frente do Clube de Regatas do Flamengo, à frente do elenco profissional. Eu lembro que o último treinador que iniciou e terminou uma temporada foi o Vanderlei Luxemburgo, lá no ano de 2012. Desde então, alguns treinadores ficaram até um período de um ano, mas assumindo no decorrer de uma temporada e deixando o Flamengo no decorrer de outra. Então, o último treinador a ficar uma temporada completa foi o Vanderlei Luxemburgo. Agora surge essa esperança que o Filipe Luís, além de treinar os 11 jogos do Campeonato Brasileiro e os 4 possíveis jogos de Copa do Brasil, possa também comandar o Flamengo no planejamento para a temporada de 2025. E o que isso significa? Que, em tese, com o contrato estabelecido, já que o Filipe Luís também não é um cara de muita rejeição por parte da imprensa, por parte da torcida, e o ponto que eu quero chegar, por parte dos candidatos à presidência do Flamengo. O Flamengo vai ter eleição no dia 9 de dezembro, e por mais que essa decisão tenha sido uma decisão da atual diretoria da equipe do Flamengo, o Filipe Luís não é um nome que tem rejeição. A verdade é essa: a rejeição ao nome do Filipe Luís é praticamente zero na torcida do Flamengo. Então, todo sucesso ao Filipinho no comando do Clube de Regatas do Flamengo, ele que vai comandar inclusive o Mengão, com contrato estabelecido no Super Mundial de Clubes de 2025, que vai acontecer nos Estados Unidos. Bom, até lá muita coisa tem para acontecer. O Filipe sabe que ele precisa mostrar desempenho dentro do gramado. Ele prometeu que vai ser um time ofensivo, uma equipe para frente, e que não vai ser o Flamengo do Jorge Jesus, o Atlético de Madrid do Simeone. Vai ser o Flamengo do Filipe Luís, com uma característica muito própria. Ele fez questão de dizer isso. Vai tentar estabelecer de forma coesa aquilo que ficou de positivo do trabalho do Tite, mas a ideia desde já é implementar as ideias dele como treinador do Flamengo. Ele até disse: é bom que eu não pego terra arrasada, é bom que eu já pego uma partida decisiva, de mata-mata, de Copa do Brasil, para motivar os atletas, para conseguir dar aquele gás que o time do Flamengo está precisando à altura do campeonato, a essa altura de reta final de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil. Então, a esperança da nação rubro-negra ressurge com o trabalho do Filipe Luís. Eu repito, ele promete que vai ter um time ofensivo, um time para frente. Ele inclusive usa essa frase: com a cara que a torcida do Flamengo quer ter dentro do gramado. Algo que me despertou a curiosidade foi justamente uma outra frase que ele utilizou:
eu quero correr riscos, eu posso correr muitos riscos, ainda que eu corra riscos de tomar gol, eu quero ter um time ofensivo. Então é um cara que tem o DNA do Flamengo, conhece o elenco do Flamengo, trabalhou como jogador com a maioria desses jogadores que estão no elenco do Flamengo, tem um conhecimento muito amplo das categorias de base. A verdade é essa, que no último ano o Felipe Luiz tem um conhecimento do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo. Então foi um período curto, sim, mas que serviu para trazer uma bagagem muito importante para o multicampeão na lateral esquerda com a equipe do Flamengo, agora sendo treinador do clube mais amado, do clube mais querido do Brasil. Sobre o que todo mundo quer saber, a escalação, uma mudança sensível em relação à dupla de zaga que vinha sendo utilizada pelo técnico Tite. Fabrício Bruno deve ir ao banco de reservas, jogador que inclusive estava na seleção brasileira na última data FIFA sob o comando técnico do Dorival Júnior, e Léo Ortiz, enfim, deve ter uma oportunidade de jogar na zaga da equipe do Flamengo. Outra mudança importante, Rossi deve ser o goleiro do clube de regatas do Flamengo. Até aqui na Copa do Brasil, o técnico Adenor Bach vinha utilizando Matheus Cunha. Era a ordem do técnico Tite. Libertadores e Brasileirão, Rossi. Copa do Brasil, Matheus Cunha. Felipe Luiz vai romper com isso. E a tendência é que Agustin Rossi seja o goleiro titular da equipe do Flamengo. Outra novidade, o Wesley será o lateral direito titular, algo que deve espelhar muito uma característica que alguns treinadores do Felipe Luiz apresentaram ao longo da carreira. Faço parênteses, Felipe quer ter um trabalho autoral, uma característica muito dele, mas é algo muito utilizado no futebol mundial. O lateral que sobe, no caso do Flamengo, o Wesley lá à direita, e o lateral mais conservador, construtor, fazendo o que o Felipe Luiz fez durante a passagem dele pelo mais querido como jogador, dessa vez o Alexandre. Então o Wesley, que foi titular contra o Atlético Paranaense, voltará a ser titular agora contra a equipe do Corinthians. Com isso, o Flamengo deve entrar a campo contra a equipe do Corinthians com a seguinte formação, anote aí, torcedor rubro-negro: Rossi será o goleiro, a linha defensiva com o Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, formando a dupla de zaga dos Léos na equipe do Flamengo. Do lado esquerdo, o Alexandro, o meio de campo com a presença do Eric Pulgar, do Gerson, do De La Cruz e do Jorjan de Arrascaeta. No ataque, Gonçalo Plata, Bruno Henrique, com Gabriel Barbosa começando a partida no banco de reservas da equipe do Mengão. Para trazer também a provável escalação do Corinthians e uma informação importante: Corinthians não exerceu a compra pelo goleiro Hugo Souza. Com isso, terá que pagar a quantia de R$500 mil para que Hugo Souza possa entrar em campo. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, já garantiu que a equipe do Corinthians vai pagar essa multa e vai buscar exercer a opção de compra antes do duelo da volta na Neoquímica Arena no próximo domingo, dia 20, aliás. É daqui a um pouquinho mais de 15 dias, domingo, dia 20, 4 horas da tarde, esse compromisso na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians vai pagar a multa de R$500 mil para contar com o Hugo Souza nesse duelo no Maracanã e vai buscar exercer a opção de compra até o próximo dia 20 para não precisar pagar mais R$500 mil para o duelo da volta contra a equipe do Flamengo na Copa do Brasil. Sobre a escalação da equipe do Corinthians, sobre a escalação do técnico Ramon Dias, que não está bem no Campeonato Brasileiro, mas vive um grande momento na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Como eu disse, o goleiro deve ser o Hugo Souza. A tendência de uma linha defensiva com Fagner, André Gamalho, Gustavo Henrique, uma dúvida na lateral esquerda, se joga Matheus Bidu ou se joga o Hugo. O meio de campo com José Martínez, Charles Carrijo, Rodrigo Garro ou então o Coronado. E o ataque com Romero e Roberto. Eu lembro que a equipe do Corinthians não conta, por exemplo, com o Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil. Aliás, uma notícia importante para a nação rubro-negra: esse departamento médico muito cheio da equipe do Flamengo teve uma baixa, né? A baixa é o contrário. Um jogador que saiu do departamento médico, você viu aí, tá treinando normalmente com a equipe do Mengão e será relacionado para a partida de logo mais contra a equipe do Corinthians, é o robozinho Michael. Então o departamento médico do Flamengo vai demorar para ser esvaziado, é claro. Tem lesões graves, jogadores que perderam a temporada, Cebolinha, Pedro, Vinha, Luiz Araújo só volta lá no finalzinho do ano, mas a notícia importante do Michael deixando o departamento médico da equipe do Flamengo. Ontem, o Felipe Luiz, na apresentação, foi perguntado sobre essa questão de poupar. Ele disse: eu não gosto de poupar.
eu sempre vou escalar a melhor equipe para o próximo jogo, inclusive uma entrevista coletiva de muita personalidade. A gente coloca um trecho para você acompanhar aqui no canal da Litoral News. Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram só 3 ou 4 jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa. É com o Felipe Luiz, treinador. Então é importante separar isso aí, que a maior forma de respeitar todos esses jogadores é treinando, deixando eles preparados para o jogo. Depois as minhas decisões vão agradar alguns, a outros não, mas o importante é que a cobrança e o elogio ele vai existir para todos, em todos os momentos quando for necessário. Não vou ter especial cuidado por algum deles, obviamente, que todos são diferentes e todos merecem ser tratados de forma diferente, mas sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar. Com esses valores aí é que eu me guio para não confundir nunca amizade com profissionalismo. Algumas informações importantes. O Felipe Luiz, ele recebe o comunicado que vai se tornar treinador do Flamengo após o duelo contra o Atlético Paranaense no domingo. Nesse momento, ele já abre o computador em casa, começa a estudar a equipe do Corinthians. E tem 3 dias, Marcelo, 3 dias, mas foram apenas 2 treinos. Entenda o que eu vou te explicar. O Felipe Luiz, ele quer aproveitar todos os instantes que tem com a equipe do Flamengo, todos. Então ele vai se utilizar durante esse período ao máximo do treino de sala, do treino de vídeo, da constante participação e comunicação com os atletas durante o tempo fora dos gramados. Isso é muito importante. O treino visual, a apresentação dos comportamentos de como o adversário joga e de como ele quer ver o Flamengo dentro do gramado. Numa temporada muito desgastante, essa é uma verdade, mas não dá para colocar isso como desculpa. Você tem que potencializar ao máximo o seu período que você tem dentro do gramado. Felipe Luiz trabalhou com boa parte desse considerado time titular na segunda-feira, teve o time todo à disposição na terça-feira, porque os atletas encararam o Atlético Paranaense, fizeram um trabalho regenerativo. Então o Felipe tem adotado ao máximo possível treino de vídeo, tem chegado muito cedo no CT Jorge lá, o Ninho do Urubu, saído muito tarde, justamente para poder dar aos jogadores essa imersão nas ideias que ele tem de jogo. E diferente do que alguns treinadores costumam fazer, a preleção não será no CT Jorge Lau antes da saída para o Ninho do Urubu. Inclusive, nesta quarta-feira, dia do jogo, tem treino de vídeo. O Felipe Luiz vai reunir os jogadores para, mais uma vez, mostrar as ideias, mostrar aquilo que ele quer para o jogo, mas a pré-eleção será feita momentos antes do aquecimento no estádio do Maracanã, quando o Felipe Luiz, enfim, vai bater o martelo e vai passar a escalação para os jogadores, para, inclusive, manter o nível de competitividade entre os atletas. E a ideia é que, fazendo uma pré-eleção ali 1h30 antes da partida, você tenha tudo muito fresco na cabeça dos atletas para que eles possam desempenhar o melhor futebol dentro do gramado. Então a provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Me diga aí nos comentários se você gostou dessa provável escalação do Flamengo, se você está confiante na estreia do Felipe Luiz como treinador do clube mais amado, do clube mais querido do Brasil. Eu sou Marcelo Marinho, eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição. Lembro que daqui a pouquinho tem uma super cobertura em parceria com a Amazon Prime de Flamengo e Corinthians, direto do Maracanã, com a narração do Explosão da galera, Sidney Marinho.